Para abrirmos essa série sobre os grandes teóricos da psicologia profunda, precisamos entender que o mundo da mente, antes de Sigmund Freud, era um território quase puramente biológico. No final do século XIX, em Viena, Freud, o neurologista brilhante, começou a perceber que seus pacientes apresentavam sintomas que a medicina da época não conseguia explicar. Ele viu pessoas com paralisias, cegueiras e tremores sem nenhuma lesão física no sistema nervoso. Foi ao investigar o fenômeno da histeria que ele percebeu que o corpo estava expressando dores que a mente não conseguia dizer. Ali nascia a psicanálise, não apenas como uma terapia, mas como a ciência que provaria que o ser humano não é movido apenas pela razão, mas por forças invisíveis e muitas vezes contraditórias. Para compreendermos a base do pensamento freudiano, precisamos olhar para a sua primeira grande cartografia mental, chamada de primeira tópica. Freud propõe que nossa mente é como um iceberg. A pontinha visível acima da água é o consciente, onde estão nossos pensamentos e percepções atuais. Logo debaixo, na linha da água, está o pré-consciente, aquele lugar onde guardamos memórias que não estamos usando agora, mas que podemos acessar facilmente. Mas a nossa gigantesca submersa, que realmente direciona o iceberg, é o inconsciente. É aqui que o conteúdo técnico fica denso. O inconsciente não é apenas o que esquecemos, é um sistema dinâmico onde moram as pulsões, os desejos recalcados e os traumas que a nossa consciência considerou insuportáveis. O inconsciente é atemporal e não conhece a lógica da realidade. E ele se comunica conosco através de sintomas, sonhos e dos famosos atos falhos. Anos depois, Freud percebeu que precisava de um modelo mais dinâmico, e então ele criou a segunda tópica, dividindo a psique em três instâncias fundamentais. Primeiro, temos o id, o reservatório das pulsões biológicas e o aspecto mais primitivo da nossa personalidade. O id é movido pelo princípio do prazer. Ele quer satisfação imediata, sem moralidade ou noção de tempo. Do outro lado, temos o superego, que começa a se formar com o fim do complexo de Édipo. Ele é o herdeiro das normas sociais, da moral dos pais e da cultura. O superego é o juiz implacável que nos cobra perfeição e nos pune com a culpa. No meio desse fogo cruzado está o ego. O ego é o mediador, o aspecto que lida com o princípio da realidade. A tarefa do ego é quase impossível. Ele precisa equilibrar os impulsos caóticos do id, as exigências morais do superego e as limitações do mundo real. Um dos pontos que mais gera confusão entre simpatizantes e que estudantes precisam ter na ponta da língua é a teoria das pulsões. Freud mudou o mundo ao dizer que somos movidos pela libido, que ele não definia apenas como desejo sexual, adulto, mas como uma energia vital de busca por prazer. Quando ele fala em sexualidade infantil, ele está descrevendo como essa energia se localiza em diferentes partes do corpo durante o crescimento. As famosas fase oral, anal e fálica. Ele nos ensinou que as marcas deixadas pelo modo como fomos cuidados ou frustrados nessas fases moldam nossa estrutura de caráter na vida adulta. É a ideia de que o passado não passou. Ele continua pulsando dentro de nós, exigindo descarga ou transformação. Como essa luta entre o id e o superego gera muita angústia, o ego precisa criar ferramentas de sobrevivência, que chamamos de mecanismos de defesa. O principal deles é o recalque, que é o ato de empurrar um pensamento perturbador de volta para o inconsciente. Mas temos outros, como a projeção, onde você coloca no outro um defeito que é seu, ou a sublimação, que é o mecanismo mais saudável.
onde transformamos um impulso agressivo ou sexual em algo socialmente produtivo, como o trabalho, a arte ou a própria ciência. Entender esses mecanismos é fundamental para quem estuda psicologia, pois eles explicam por que as pessoas dizem uma coisa, mas acabam fazendo exatamente o oposto. Para concluirmos essa nossa primeira aula, precisamos falar da técnica. Freud abandonou a hipnose e criou o método da associação livre. O paciente deve dizer tudo o que vier à cabeça, sem filtro e sem julgamento moral. É através das brechas na fala, das resistências e do que escapa no discurso que a analista consegue mapear o inconsciente. Freud provou que a palavra tem o poder de desatar os nós dos sintomas. Ele nos deu a chave para entender que o sofrimento psíquico não era um erro de funcionamento, mas um recado cifrado de uma parte de nós que exige ser ouvida e integrada. Sigmund Freud foi o pioneiro que teve a coragem de olhar para o que o mundo chamava de loucura e encontrar ali uma lógica profunda. Ele estabeleceu as bases de que somos seres divididos, mas, como toda grande ideia, a psicanálise freudiana foi apenas o começo. No nosso próximo encontro, vamos falar de um homem que foi amigo de Freud, mas que decidiu mergulhar em águas ainda mais profundas, trocando foco nas pulsões sexuais pelo estudo dos mitos e do inconsciente coletivo. Preparem-se, porque o nosso próximo episódio é sobre o mestre da psicologia analítica, Carl Gustav Jung.